Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao Semeador.net, nosso estudo, o Evangelho em Nós. Hoje daremos continuidade ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos. No estudo de hoje, começaremos a partir do item 5, os inimigos desencarnados. Vamos lá então, meus irmãos. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com o seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender, que pode se entender de uma existência a outra, se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações, se irrita o inimigo e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não o perdoou. Não perdoou, né? Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Portanto, se devemos usar da indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia do ódio, isto é, pela caridade, que é a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais, meus irmãos. E aí vamos ler mais um item aqui para a gente poder fazer uma reflexão, né? Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse é o estudo que inicia no item 7. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra.
Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dá ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede e não volteis a costas a quem vos quer pedir emprestado. Essa passagem é uma passagem de Mateus, do capítulo 5, que vai do versículo 38 ao versículo 42. E continuamos nosso estudo aqui. Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, são os preconceitos, são os responsáveis, desculpa, por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro golpe, o que parece perfeitamente justo para aquele em que o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas o Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se vos baterem em uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece, porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé do letra, ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho se ele for o motivo do escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso teria isso seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-se para oferecermos uma face quando a outra foi atingida. Ele quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e nas justiças de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e do nosso amor próprio. Esta é a razão porque dizemos incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Então, meus irmãos, aqui continuamos nós nos nossos estudos de amar os nossos inimigos, né? Vimos na semana passada essa questão, entendemos, né, que não é assim que devemos proceder, não é assim o correto, não é assim que nos levará à nossa felicidade, ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso moral, de maneira nenhuma. Entendemos aonde entra essa questão do inimigo, não é? Que é uma pessoa também como nós, com as suas dificuldades, e que contribui para que nós consigamos passar pelas provas confiadas a nós, porque temos condições de passar com isso, né? E dentro disso vem a colocação que
nós também devemos amar os inimigos desencarnados, porque entendemos como espírita que o ser inteligente, criado por Deus, ele não se extingue junto ao corpo físico, junto à matéria. Não. Ele antecedeu a esta encarnação e ele continua, porque o objetivo do Criador é nos feito criados, simples e ignorantes, né? Ele tem, através dessas provas que nós passamos, desse nosso testemunho, dessas nossas experiências, desses ensinamentos que nos são oferecidos, nós chegamos próximo ao Pai, próximos a Ele. Então entendemos que a vida não é essa vida que começa lá no parto e termina na sepultura. Não, ela começou antes. Então, toda essa questão, esse trabalho de entender a questão das provas, do tratamento para os pseudos inimigos, porque não são nossos inimigos, se nós formos olhar assim, são colaboradores, porque nos dão provas, nos dão oportunidade de passarmos pelas provas que necessitamos para aprender, né? E dar provas primeiro para nós mesmos, que aprendemos, que estamos melhorando. Então, a verdadeira vida é essa, é a vida espiritual. Então, esse sentimento de amar os inimigos não fica limitado ao corpo físico, não fica limitado ao encarnado. É amar a todos. Entendemos que aqui, quanto encarnado, vemos, se assim não trabalhamos esse sentimento, vemos o mal-estar, vemos uma mágoa entre a gente, vemos uma cara feia do outro, o outro que nos evita, que fala mal da gente, mas desencarnado esse irmão, ele continua preso, porque se sente atingido, ele se sente. Então ele junta, se associa a nós e conforme o grau dessa insatisfação, dessa mágoa, dessa queixa, e que nós não estamos fazendo nada para diminuir, não estamos fazendo nada, não estamos reconhecendo que também falhamos, pedimos desculpa, nos esforçamos para melhorar, para reconstruir esse laço de afeto, ele se aproxima a nós em seus sentimentos de revolta. Quantas coisas ele pode fazer? Até ele pode nos obsediar, como a leitura diz, até chegar ao ponto de subjugar, ou seja, comanda as nossas ações. Então a coisa fica uma extensão muito maior, muito maior. Então temos que entender, além disso tudo, meus irmãos, que o objetivo de nós estarmos aqui, todos nós, é de nos melhorarmos, é de evoluirmos. Jesus diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo intermédio dele, intermédio desse ensinamento que ele trouxe. Então vamos já para, vamos entender as dificuldades dos outros, vamos compreender. E já entrando na reflexão que ele faz na noite seguinte, né? Que ele fala do mostrar o outro lado. Entendemos, como a própria leitura diz, e a lei divina nos dá o instinto de preservação, de conservação. Lógico que nós temos que nos defender. Jesus não fala nada contrário disso. Nós temos que nos defender, nós temos que nos proteger. Mas, meus irmãos, entendemos que o Cristo veio para nos salvar, através do ensinamento, através dessa orientação, que vem mostrar para nós o caminho da felicidade. Então, meus irmãos, eu tenho que, como cristão, como aquele que crê no Cristo, que procura, se esforça a seguir o seu evangelho, vivenciar o seu evangelho, eu tenho essa obrigação de me esforçar, pelo menos, de oferecer o outro lado. Oferecer aquilo que eu recebo, oferecer aquilo, né, que eu reconheço que está me sendo dado para a minha felicidade. O amor, o carinho, a compreensão, o acreditar em mim o tempo todo. Jesus acredita em nós, Deus acredita em nós o tempo todo. E o tempo todo nos dá novas e novas oportunidades para que possamos, enfim, mostrar, não para Ele, porque Ele sabe que nós vamos chegar lá,
mas mostrar para nós mesmos que conseguimos. Mas fácil? Ninguém disse que era fácil. É difícil. É difícil porque cada um de nós temos que vencer a si próprio. Mas nós temos que começar a mostrar a outra face, mostrar o amor. Então levamos uma pedrada, a gente dá o que nós temos. Então, quando uma pessoa manda para nós uma coisa agressiva, uma coisa que nós não gostamos, vamos mostrar para ele a outra face, um carinho, uma lembrança, um gesto de amor, um gesto de compreensão, de entendimento. Mas vamos fazer isso de coração, porque se não for de coração, se não for fiel ao nosso sentimento, tanto encarnado como desencarnado, ele consegue perceber a sinceridade dos nossos gestos, a sinceridade da nossa palavra. Não dá para enganar, pelo menos não o tempo todo. Então nós temos que, neste processo, trabalhar em nós, primeiramente, trabalhar o amor dentro de nós. Por isso também estamos aqui semanalmente, estudando o Evangelho de Jesus. Para quê? Jesus é amor. Jesus é amor. Então, estudando Jesus, nem que seja uma vezinha na semana, como aqui fazemos, estamos nos confrontando com um amor. Estamos vendo essa beleza, estamos admirando, estamos querendo para nós. E querendo para nós cada vez mais, esse sentimento nos envolve, toma conta e nos transforma, assim como transformou Jesus. Vemos a história de Jesus, o seu testemunho, a sua fala, né? O vencer ao mundo, como ele falou, que ele venceu ao mundo, porque quantas coisas desagradáveis foram impostas para ele, quantas tristezas foram colocadas. Eu falo, coloco sim, tristezas do nosso sentimento, tristeza, compreensão, traição, quantas coisas, né? Fosse nós. Só que ele está com um olhar acima. Então, não nos afeta, não o afetou. E é isso também que coloca para nós. Vamos nos colocar acima, vamos deixar o amor nos envolver, vamos amar, vamos compreender, vamos acolher, vamos orientar. Se assim fazemos, nos colocamos acima. Então, quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, não ofende, porque não existe ofensor, existe o ofendido. Jesus, ele não viu ninguém ofender ele, porque ele não se sentiu ofendido. Ele compreendeu a situação de cada um, ele compreendeu o outro, ele compreendeu o próximo. E é o que nos falta, compreender o outro, o próximo, entender o outro nesse processo de construção do ser. Cada um de nós está nessa luta consigo mesmo para vencer as suas más inclinações, cada um de nós. Não é só nós. Não é só nós que queremos ser bom e que erramos sem querer. Não, somos todos nós. E a partir do momento que nós entendemos que o outro, o próximo, é semelhante em tudo, que teve a mesma origem, passa pelas mesmas experiências, sente as mesmas dificuldades, então nós nos solidarizamos a cada um deles, porque entendemos realmente o que eles vivem. A dificuldade encontrada é a mesma coisa que acontece em nós. Então, nos colocamos como cúmplice nessa jornada, em que um auxilia o outro, um ama o outro, um ajuda. Aí, neste momento, a questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, vai ficando cada vez mais para trás. E nós não queremos isso. É tudo que nós queremos. Então, temos essa força de vontade, né,
no traçar esse caminho para Jesus e nos manter fiel a neste caminho de Jesus que tanto queremos, tanto queremos. Tá difícil? Vai para o cantinho, fecha os olhos e pensa Jesus. Jesus disse que, né, ele consola todo mundo. Vamos a ele. Meu irmão querido Jesus, Pai, meu Deus, me ajuda. Tá pesado, dai-me força, dai-me, né, a condição de entender que eu possa vencer esses sacrifícios, essas provas, porque se me destes, é que eu tenho condição de superá-las. Então, mestre amado Jesus, me ajuda. E aí a gente lembra de pegadas na areia, né? Quem não conhece pegar na areia? No momento que nós nos achávamos sozinhos, era justamente neste momento que éramos carregados no colo. E somos carregados no colo a todo instante por esses amigos incansáveis, né? Encabeçado por Deus, por Jesus e tantos outros. Não é isso? Então, meus irmãos, com essas palavras aqui nós encerramos nossas reflexões da semana de hoje. Fique em Deus e pense com carinho em tudo isso que nós estamos aqui a falar, tá ok? Então, que possam ter todos uma semana maravilhosa, tranquila, calma, e o convite continua sempre sendo feito a cada um de vocês, para que na semana que vem possamos aqui estar reunidos em nome de Jesus para refletir sobre os seus ensinamentos. Fique com Deus, muita paz a todos.